ela não admite derrotas, num certo sentido. Mas por um outro lado, nós estamos sempre procurando vitórias. Tanto que até tinha um futebol chamado Vitória. Tem pessoas que têm o nome de Vitória. A gente quer vitória. A gente quer sempre ser pessoas vitoriosas. E estamos no 12º dia do mês de janeiro de 2014. Não estamos nem na primeira quinzena ainda do mês. Portanto, estamos no início do ano. O ano que passou está pertinho ainda de nós. Apenas 12 dias distantes de nós. É muito comum, no final de ano, fazermos os planos, a retrospectiva, o que conseguimos, o que conquistamos, o que pretendemos conquistar e alcançar, mas queremos ser vitoriosos. E a gente começa então a avaliar e a pensar no que porventura a gente deixou de alcançar vitória naquela área, naquele quesito, naquela circunstância, no ano anterior. E aí nós fazemos planos. E aqueles que são piedosos do Senhor, entregam ao Senhor, confiam seus planos e suplicam: Deus, abençoe a minha vida nessa área, que o ano que vem eu quero ser mais vitorioso nessa área. Irmãos, o certo é que a vitória, ela é algo real na vida do crente. Ela só não é sempre percebida, mas ela é sempre existente. Ela é real. Se assim não fosse, teríamos que chamar de mentiroso o apóstolo Paulo, que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, disse, depois das adversidades que ele sofreu em conflitos internos com a igreja de Corinto, ele diz em alto e bom som: apesar de tudo isso, graças porém a Deus, que em Cristo, você vai conferir lá depois, sempre nos conduz em triunfo, sinônimo de vitória, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A vida cristã, ela é sempre vitoriosa, às vezes não percebida, por dúvida, por incredulidade, por falta de discernimento da clara vontade de Deus, mas a vida cristã, ela é em tudo sempre vitoriosa. Eu não gosto de chavões, sobretudo aqueles positivistas, né? 7 segredos para uma vida bem-aventurada. Mas eu preciso considerar que há certas características, há certas orientações, há certas prescrições das Escrituras, que elas são fundamentais para que a gente viva nessa dinâmica de uma vida sempre vitoriosa. Como eu disse agora há pouco, às vezes nós não percebemos a vitória de Deus na nossa vida, mas a vida cristã é uma vida verdadeiramente vitoriosa, porque senão, não somente o apóstolo Paulo seria mentiroso, Cristo também seria, porque ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venceu. E porque Cristo é vencedor, nós somos vencedores em Cristo. Por isso Paulo fala: graças porém a Deus que em Cristo somos mais que vencedores, ou somos, Deus sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Então eu quero partir do princípio primeiro, fundamental, que a vida cristã, ela é uma vida real e constantemente vitoriosa. E por causa disso eu quero observar na vida de Davi algumas características que demonstram uma pessoa que vive nessa dinâmica de uma vida vitoriosa. A primeira característica, mas antes disso eu quero fazer com você um retrospecto, lembrando o aspecto histórico, o contexto no qual o primeiro e segundo livro de Samuel são escritos. O contexto maior, Deus quer apresentar as duas casas, a casa de Saul e a casa de Davi. A casa de Saul é a casa dirigida por Saul, que é o líder da casa, não só a casa familiar, como a casa, templo em Jerusalém, como também, não templo, mas o culto em Jerusalém, como também a administração, porque Saul foi o primeiro rei ungido por Samuel, por autorização de Deus, embora era da vontade do povo, não Deus que previu que Saul fosse o rei segundo o seu coração. Então uma casa de Saul, que é uma casa que segue o seu coração, segue os seus ideais, segue os seus desejos, despreza a vontade de Deus, nega a vontade de Deus, contrapondo-se à casa de Davi, que é uma casa liderada por um homem pecaminoso, tanto quanto ou mais que Saul, mas que o seu coração é um coração determinado a obedecer a Deus. Davi, diferente de Saul, era um homem que obedecia a Deus. Daí Davi ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem
que Deus, eu vou usar uma expressão figurada, colocava nele o seu coração. Deus o amava por causa do estilo de vida que Davi tinha, uma vida sempre obediente ao Senhor. E nessas duas casas, sempre mostrando a decadência do início do reinado até o fim, que culmina no suicídio de Saul, porque Saul pertencia a uma casa que não tinha compromisso com Deus. E a vitória sempre constante na vida de Davi, desde menino pastor, até chegar a ser rei próspero, e ser também aquele que da casa, da linhagem, da descendência dele, Deus suscitaria num trono um rei da linhagem de Davi que se assentaria e regeria eternamente, Jesus Cristo. Esse é o aspecto doutrinal desse contexto. E então, aqui vemos agora a casa de Davi, inclusive no transcurso da derrota de Saul. E Davi agora, então, quando Saul, já Deus não ouve mais Saul, começa a consultar o diabo através da adivinhadora, e Deus vai mostrar a derrocada final de Saul e a constante ascensão de Davi. E em Davi vemos alguns sinais, algumas características de uma vida vitoriosa. Porque Davi era muito empreendedor, ele conseguiu do rei Aques de Gate a cidade de Ziclag, como prêmio pelas constantes vitórias que Davi executava a favor de Gate, a favor de Aques, rei de Gate, rei filisteu. E então ele conseguiu a cidade de Ziclag, que pertencia ao território de Judá, parte sul de Judá, só que havia sido roubada pelos filisteus. E agora, quando Davi fugia de Saul, estava com o rei Aques de Gate, essa cidade de Ziclag pertencia ao domínio filisteu, embora estivesse nos limites geográficos de Israel, na parte sul. E agora então que Davi ganha essa cidade, ele fica mais ou menos o tempo de quase 2 anos nessa cidade, como seu forte, como digamos assim, seu pequeno quartel-general. E nesse contexto, alguns anciãos dos filisteus, príncipes dos filisteus, eles falam com o rei Aques de Gate: olha, não é bom que Davi esteja entre nós, porque Davi, na verdade, ele é muito astuto, ele é muito perito na guerra, e astuto não é bom, ele vai nos causar problemas futuramente. E aí, contra a vontade do rei Aques de Gate, mas pela circunstância, ele acaba concordando e fala: Davi, não vai dar para você ficar mais aqui conosco participando da guerra contra os jezreelitas, ou os Jezreel. E aí Davi então é despedido por não poder participar dessa guerra a favor dos filisteus. Ele estava a serviço dos filisteus nesse período. Então ele volta para Ziclag. E então aqueles que forjaram estrategicamente essa situação aproveitam o período que Davi volta para a cidade de Ziclag, e já preparando planos, eles saqueiam a cidade, eles tomam os bens, eles queimam, eles matam homens e eles sequestram mulheres e crianças. Qual a reação de Davi? Qual seria a sua reação quando você tivesse uma notícia trágica de que as coisas mais preciosas que você tem na face da terra, do ponto de vista humano, sua mulher, o seu marido e seus filhos são sequestrados? A reação de Davi vai ser que ele chora, ele sofre angústia, mas a gente vê a partir daqui o primeiro princípio que mostra na vida de Davi uma característica de uma vida vitoriosa. A primeira característica é que uma vida vitoriosa, ela admite maturidade emocional.